específico da educação escolar, podemos afirmar que o processo de ensino-aprendizagem é basicamente pedagógico, através do qual se combinam fatores externos e fatores internos. Muito bem, professor. E como atuam esses fatores? Bem, de um lado, atuam na formação humana com direção consciente e planejada por meio dos objetivos, dos conteúdos, métodos e formas de organização propostas pela escola e pelos professores de outro. Essa influência externa vai depender dos fatores internos, quais sejam as condições físicas do aluno, as condições emocionais, as condições psíquicas, a situação social e econômica e cultural dos alunos. Então veja bem, esse fator externo é justamente aquilo que nós colocamos no planejamento, não é? Os objetivos a serem atingidos, o método que nós vamos utilizar. Mas aí há um fator interno. Por quê? Porque nós devemos levar em consideração o aluno. O que ele sabe, o que ele conhece, qual é a realidade dele, porque ao se fazer o planejamento, e nós vamos falar nisso mais na frente, é importante que você considere o meio para o qual você está ensinando. É diferente você ser professor, por exemplo, num nível social alto, e você ser professor num nível social de uma camada social mais baixa. Entenda, não é uma questão de discriminação, é uma questão de você saber traçar o seu planejamento, os seus objetivos, de acordo com a clientela com a qual você está trabalhando. Muito bem, professor. Seria correto dizer que a pedagogia é uma ciência da e para a educação? Corretíssimo, porque a pedagogia, né, estuda a educação, a instrução e o ensino. E para isso compõe-se de conhecimentos de estudos próprios, como a teoria da educação, a didática, a organização escolar, a história da educação e da pedagogia, como também procura, em outras ciências, os conhecimentos teóricos e práticos que contribuem para a elucidação do seu objeto, que é o fenômeno educacional. São elas a filosofia da educação, a sociologia da educação, a psicologia da educação, dentre outros. Professor, de que forma a junção desses conhecimentos auxilia os professores? Bem, a junção, a união desses estudos capacita aos professores um entendimento geral, um entendimento totalizante do fenômeno educativo, notadamente no ambiente escolar. Esse entendimento se relaciona com todos os aspectos que abrangem a realidade escolar e educacional. E por que afirmo que a didática é a área de estudos mais importante da pedagogia? Ora, sendo a didática, como você acabou de dizer, um campo mais importante de estudo da pedagogia, isso se afirma porque a pedagogia é quem investiga os fundamentos, as condições, as formas de efetivação da instrução e do ensino. Como também é função da didática converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, determinar as relações entre o ensino e a aprendizagem, tendo como objetivo maior, o objetivo principal, desenvolver as potencialidades mentais dos alunos. A didática se encontra intimamente vinculada à teoria da educação e à teoria da organização escolar, de modo todo especial. Também vincula-se à teoria do conhecimento e à psicologia da educação. Professor, qual a relação da didática e as metodologias específicas de ensino? Bem, a didática e as metodologias específicas
formam uma unidade e estabelecem entre elas relações de reciprocidade. As metodologias específicas, integrando a da didática, ocupam-se dos conteúdos e métodos próprios de cada uma na sua relação com os objetivos educacionais. A didática, com fundamentos em suas relações com a pedagogia, generaliza processos e procedimentos adquiridos na investigação das disciplinas específicas, das ciências que fundamentam o ensino e a aprendizagem e das situações reais e concretas da prática do ensino. Assim sendo, pode generalizar para todas as disciplinas, sem alteração das particularidades, das singularidades metodológicas de cada uma delas. Professor, a didática também se relaciona com outras áreas da pedagogia? Sim, a didática também mantém uma íntima relação com os demais ramos do conhecimento pedagógico, a filosofia, a história da educação, que auxiliam a reflexão sobre as teorias educacionais, questionando em que consiste o ato educativo, seus condicionamentos internos e externos, seus fins e objetivos. Procura as bases, os fundamentos da prática educacional. Professor Morim, qual o papel da sociologia da educação? Fundamental. A sociologia da educação se ocupa da educação enquanto processo social e ajuda os professores a identificarem as relações entre o seu trabalho docente e a sociedade. Mostra a realidade social nas suas relações de dependência recíproca entre os seus elementos constitutivos, para identificar os elos, as relações, constitutivos da realidade educacional. Estuda o fenômeno sociológico que, em sua estrutura interna de funcionamento, se interliga, se interrelaciona ao mesmo tempo com outras organizações sociais, conselho de pais, associação de bairros, conselhos escolares e assim por diante. Sendo a própria sala de aula, isso é importante que se diga, um espaço social que forma, juntamente com a escola, um todo, um espaço global da prática docente organizada para atingir suas metas, para atingir os seus objetivos. Qual a importância da psicologia da educação? Imensa. A psicologia da educação se ocupa de importantes aspectos do processo de ensino-aprendizagem. As implicações das etapas do desenvolvimento de acordo com a idade do aluno, os mecanismos psicológicos que agem na aprendizagem e na assimilação do conhecimento e habilidades, o funcionamento da atividade mental, a influência do ensino no desenvolvimento intelectual, a estimulação das potencialidades mentais para a aprendizagem, as relações professor-aluno e dos alunos entre si, a motivação e o interesse pelos estudos. A psicologia também oferece importante contribuição para a orientação educacional dos alunos. Então, a psicologia da educação é fundamental dentro do processo ensino-aprendizagem. E que questões são relevadas quanto à estrutura e funcionamento do ensino? Bem, a estrutura e o funcionamento do ensino abrange questões da organização do sistema escolar, nas suas características políticas, legais, administrativas do funcionamento interno da escola, como a organização, a administração, planos, programas, organização do trabalho pedagógico, das atividades discentes e etc. Qual a importância da didática na formação dos professores? Fundamental.
a didática ocupa um papel imprescindível na formação dos professores, pois se caracteriza como mediação entre as bases teórico-práticas, teórico-científicas da educação escolar e a prática docente. Ela age quase que como uma ponte, né, entre o que é e o como do processo pedagógico. A teoria pedagógica ela orienta a ação educativa mediante objetivos, conteúdos e atividades da formação cultural e científica, levando em conta as exigências sociais concretas. Por sua vez, o ato educativo só se realiza pela ação prática do professor, de maneira que as condições didáticas concretas requerem o como da intervenção pedagógica. Esta função de síntese entre a teoria pedagógica e a prática educativa garante a interpenetração e a interdependência entre os fins e os meios da didática. Nessas condições, a didática pode tornar-se em teoria do ensino. O processo didático efetiva a mediação dos objetivos, conteúdos e métodos das disciplinas de ensino. Por conta disso, a didática descreve e explica os vínculos, as articulações, os elos entre o ensino e a aprendizagem. Investiga os fatores codeterminantes desse processo, aponta princípios, condições e meios de direção do ensino das variadas disciplinas de conteúdo científico. Para tanto, a didática recorre à contribuição das ciências auxiliares da educação e das próprias metodologias específicas. A didática integra, a didática articula os conhecimentos teóricos e práticos obtidos nas mais variadas disciplinas, provendo o que é comum, básico e indispensável para o ensino de todas as demais disciplinas e conteúdos. Professor, qual o papel da teoria e da prática na formação do professor? A formação do professor exige uma sólida formação teórico-prática. Muitos acreditam que o desempenho do professor só depende de sua vocação ou de sua experiência, minimizando a teoria. É correto que muitos professores apresentam especial tendência e gosto pela profissão, e que o tempo de experiência auxilia no desempenho profissional, mas os domínios dos fundamentos teóricos e sua articulação com as situações concretas do ensino possibilitam maior firmeza, maior segurança, possibilitando